Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te pedimos que o Senhor nos oriente nesse momento para que a gente possa entender o que a Tua palavra quer nos trazer através dos versículos que a gente vai ler hoje. Que o Senhor nos mostre como o Senhor quer trabalhar na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo então Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 33 até o versículo 37. Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o versículo 37. Muito bem, diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Se o seu sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui nós temos um trecho bem do início, vamos dizer assim, do ministério de Jesus. Se vocês lerem algumas páginas atrás, vocês vão ver o relato do batismo de Jesus. Vocês vão ver então o relato que Jesus ele começa então a chamar seus discípulos após o momento que ele passou no deserto. E depois, com aquela multidão de pessoas seguindo ele, Jesus ele sobe em um monte. E aí ele começa a falar. E no capítulo 5, começa aquilo que a gente chama de Sermão do Monte. Jesus ele começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a falar de diversos aspectos da lei. Ele começa a falar também que ele não veio para, digamos assim, acabar com a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele começa então a falar aqui sobre que a gente, só de pensar o mal para uma pessoa, a gente já está, de certa forma, cometendo homicídio. Ele vem falar para nós que só de a gente pensar em adultério, a gente já está adulterando. Então, nesses capítulos aqui que seguem, Jesus ele vai falar com os seus discípulos sobre alguns aspectos da lei. Ele vem explicar. Essa passagem aqui, acho que muitos já leram. E ela se passa, então, nesse momento em que a cultura daquela época, a cultura em que Jesus estava inserido, as pessoas para quem Jesus estava falando, elas viviam uma religiosidade. Elas eram fortemente influenciadas pelos fariseus, que eram estudiosos da lei, eram pessoas religiosas, mas na sua interpretação eles criaram centenas de leis que pesavam no ombro das pessoas. Então Jesus ele começa a falar que a lei, da forma como eles entendiam, não era bem assim. E nesse trecho então ele vai falar sobre os juramentos, Ele começa falando sobre, no versículo 33 ali, dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, ou seja, ele está citando a lei aqui. Vocês conhecem o que está escrito na lei. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Aqui Jesus ele está citando basicamente alguns trechos da lei que a gente pode encontrar lá em Levítico. A gente vai ver esse trecho exatamente, é o que a gente vê lá em Levítico. Ele vai citar, a gente também vai encontrar essa passagem sobre juramento em Números, que está escrito lá que quando um homem faz um voto ao Senhor, um juramento, em nome de Deus, ele deve cumprir. Ele deve buscar cumprir esse compromisso o mais rápido possível, como diz em Deuteronômio. E Deuteronômio também é interessante, está projetado aí o versículo 23, talvez vai estar projetado para vocês acompanhar ali, capítulo 23, versículo 23, que diz assim, faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez, espontaneamente, o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Então, eu acho bem interessante também o que segue em Deuteronômio, que também fala um pouco sobre a lei, que diz lá que, olha, isso que tu prometeu, isso que tu jurou, isso que tu falou que ia fazer, você fez com a sua própria boca. Ninguém te obrigou a fazer isso. Ninguém te disse, olha,
faça isso, né? Jure, porque senão algo vai acontecer com isso. Não, você fez. A gente não é obrigado a nada. Então ele diz aqui, ó, com sua própria boca você fez, espontaneamente. Então aqui Jesus ele começa a dizer, então, olha, vocês conhecem então o mandamento, né? A gente tem ali 3 livros que tem citação sobre os tais dos juramentos. Mas então Jesus ele diz, né, após citar então ali o texto que eles já conheciam, ele diz, não jurem de forma alguma. Mas será que Jesus ele está dizendo que eles não podiam mais jurar? Como assim? Não jurem de forma alguma. Ele diz, olha, vocês sabem, não jurem falsamente. Mas tudo que vocês jurarem em nome do Senhor, vocês devem cumprir. Mas eu digo, não jurem de forma alguma. E aí ele continua. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pela sua própria cabeça, porque você não pode mudar nada da sua cabeça. Você não tem poder para isso. Será que Jesus está proibindo aqui o juramento, então? Na verdade, Jesus ele não está proibindo nada. Ele está dizendo não jure, né, de forma alguma, usando esse contexto do versículo, dizendo, olha, nem pelo céu, nem pela terra, nem pela sua cabeça, nem por Jerusalém. Porque o que acontecia naquela época? Os juramentos, eles eram usados para enganar as pessoas. Vejam só. Os judeus, eles não eram santos. Não eram nada santos. Até porque quando a gente olha a história de Israel, a gente vê que realmente eles não eram nada santos. E aí o que eles faziam? Eles pegavam, eles sabiam que eles não podiam jurar em nome do Senhor. Porque se eles jurassem em nome do Senhor e não cumprissem, aí eles iam sofrer o castigo. Se vocês olharem na lei, lá está escrito o que acontece com quem jura falsamente em nome do Senhor. Usar o nome do Senhor para jurar alguma coisa. Então eles iriam sofrer o castigo por causa da mentira deles. Aí, para não ter que jurar pelo Senhor, e eles sabiam que se eu chegasse naquela época, né, era mais ou menos assim, ó, eu chego para algum de vocês e eu digo, ó, vou fazer tal coisa, né? Talvez você não vá acreditar que eu vou fazer. Mas se eu digo que eu juro por alguma coisa, opa, então, ó, ele está colocando outra pessoa no meio, ele está colocando algum bem, né? Ele está me dando, digamos assim, algo de crédito, né? Para mim poder, então, confiar na palavra dele. E aí eles pegavam, juravam por qualquer coisa, né? Pelo céu, pela terra, por Jerusalém ali, pela terra santa, e depois eles não faziam, passavam calote, né? Então Jesus ele diz, olha, vocês não estão entendendo o que ele quer dizer. A lei não está dizendo que o jurar falsamente é só em nome do Senhor. Porque se vocês forem perceber, vocês juram pelo céu. Mas de quem é o céu? Vocês juram pela terra, mas de quem é a terra? Então Jesus ele estende, né, assim como ele vem explicando a lei, estendendo todos os outros trechos da lei sobre divórcio, sobre adultério, ele estende a todas as coisas. Tudo é criação de Deus. Então se eu juro pela terra e eu não cumpro, eu estou jurando falsamente por algo que Deus criou. Eu não estou honrando a minha palavra, eu não estou mantendo a minha palavra. Por isso que ele encerra esse trecho dizendo, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se tu diz que vai fazer uma coisa, tem que fazer. Não importa se tu jurou pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, seja seu sim, sim, seu não, não. E qualquer coisa que vai sair disso, ele diz que vem do maligno. A gente ouve falar que o diabo é o pai da mentira, né? A Bíblia comenta sobre isso. Então, se a gente não cumpre, a gente está mentindo. Então, realmente, aquilo que a gente está fazendo não vai adorar nada a Deus. A gente não está fazendo aquilo por Deus. Estamos fazendo, então, pelo inimigo ou por nós mesmos, né? Para nós podermos nos aproveitar de uma outra pessoa, que vai totalmente, quando a gente percebe, contra o discurso de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos aqui então Jesus explicando, né, ele subiu naquele monte e começa a explicar para seus discípulos todos esses aspectos da lei. Mas hoje a gente está numa cultura diferente, né? O que isso tem a ver conosco? Quando a gente para olhar essa cultura e a gente olha o que Jesus está explicando aqui, a gente percebe que tem muito a ver conosco. A gente percebe que tem a ver com a nossa palavra. Primeiro, a gente percebe que nós devemos cuidar muito o que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. O que a gente anda falando por aí?
O que a gente fala para as outras pessoas? Além de Deus não gostar que a gente jure falsamente, que a gente tenha um compromisso e depois não cumpra, Deus também não gosta de mentira. E querendo ou não, jurar falsamente não deixa de ser uma mentira também, né? Nós estamos mentindo para a pessoa, para que ela acredite na gente, ela confie na gente. Então nós precisamos cuidar do que a gente fala. Para as pessoas ao nosso redor, né? Nós devemos falar sempre a verdade. E a gente tem que assumir só os compromissos que a gente pode cumprir. A gente não deve assumir qualquer coisa. Né? Sim, eu vou fazer. Né? Porque se a gente não for cumprir aquele compromisso, a gente vai estar, de certa forma, mentindo também. A gente vai estar jurando falsamente. Percebam que a questão aqui, né, eu tenho falado a palavra jurar falsamente e tal, mas a questão aqui não é o juramento em si. Né? Não é simplesmente, eu juro por Deus que eu vou pagar o aluguel amanhã. Não é só isso. Mas se relaciona também, eu juro pela minha família que eu vou pagar o aluguel amanhã. E vai além, né? Pode confiar em mim, eu vou pagar o aluguel amanhã. A palavra juramento não precisa estar no meio disso. A questão é, eu vou fazer tal coisa. Né? Conta comigo, confia em mim. Todos esses casos, se a gente fala e a gente não cumpre, a gente está jurando falsamente. O que diz o versículo 37? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando a gente traz para a nossa cultura, a gente percebe que não tem muita relação com, eu juro, porque, eu não sei vocês, mas faz muito tempo que eu não escuto alguém falando, eu juro por tal coisa. Faz muito tempo. Eu juro por Deus, ou eu juro por, sei lá. Mas eu escuto muitas pessoas assumindo compromissos, e eu vejo muitas pessoas não cumprindo os seus compromissos. O mesmo serve para quando a gente se disponibiliza a ajudar alguém. Vou te ajudar a fazer tal coisa amanhã. E aí vai lá e não aparece. Né? Não aparece lá para ajudar. Ou quando a gente tem que fazer uma tarefa da célula. Nosso facilitador chega para nós e diz, olha, tu pode fazer o quebra-gelo no próximo encontro da célula. Sim, pode, conta comigo. Aí durante a semana, talvez o facilitador te liga, ei, tá tudo certo com o quebra-gelo, que ajuda? Não, tudo certo, já pensei em altos quebra-gelo aí, nossa. Chega o dia da célula, nem aparece. Cadê o compromisso? Né? E com muito mais, né? Com o trabalho, a gente ficar dando atestado, só para não ter que trabalhar, que nem tá doente. Cadê o compromisso com o nosso trabalho? Né? O lugar que a gente ganha o dinheiro para a gente comprar o nosso alimento, para nós termos um conforto. Então, tudo isso tem relação com o compromisso. Tudo isso está relacionado. E esse compromisso em manter a palavra, em nós realmente, digamos assim, falarmos que vamos fazer uma coisa e realmente fazermos, é a maior crítica que eu vejo hoje contra os evangélicos do Brasil, infelizmente. Isso e junto com a teologia da prosperidade, que muito afasta as pessoas, muito fecha portas para o evangelho. Eu ouço muito falar das pessoas que têm mais idade que eu, né? Que diz, uma vez, né, muito tempo atrás, o evangélico ele era sinônimo de confiança, né? O evangélico era a pessoa que pagava as contas, né? Se o evangélico fosse fazer fiado, pode confiar, ele vai pagar. Eu escuto muito falar isso, que uma vez era assim. Se o evangélico diz que vai fazer tal, ele vai, pode confiar, pessoa, gente boa. Mas hoje em dia o que a gente escuta que as pessoas falam dos evangélicos? Evangélico é sinônimo de caloteiro. Né? E eu não estou falando da boca para fora, eu escuto muita história, né, de gente dizendo, olha, tem outro fulano devendo para mim, ciclano devendo para mim, a gente vai descobrir que todos que estão devendo são evangélicos. Né? E aqueles que não são evangélicos, o que acontece? Pagam as contas. Né? Eles têm medo de ir para o SPC, evangélico não tem medo. Eu não entendo isso. Parece que a nossa palavra ela não tem mais valor nenhum. Não vou pagar, né? Não tem problema. Não vou assumir esse compromisso. E sabe o que mais? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para isso que a gente acabou de ler, essa cultura, lembra que eu falei que é uma cultura diferente, né? Cultura judaica, tinha os fariseus. Eu percebo que hoje em dia as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que vivem exatamente essa cultura.
Se eu não colocar Deus no meio, não tem problema. Eu posso enganar as pessoas. Afinal, eu não estou matando ninguém, eu não estou fazendo mal. Se ninguém me pegar, também ninguém vai descobrir. Mas é testemunho, gente. Passar o calote, isso é roubar. Se aproveitar das pessoas é não amar. A gente fazer uma pessoa ficar esperando 2 horas num compromisso e a gente não aparecer nem avisar que vai, que tipo de amor que a gente tem com a pessoa? Parece que nós vivemos hoje exatamente como eles viviam. Parece que espiritualmente, a gente não amadureceu nada. Nós não evoluímos, mesmo com a palavra de Deus nas nossas mãos. Eles não tinham o Novo Testamento, vamos dizer assim. Eles tinham a lei. Mas nós temos tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. Nós sabemos quem Jesus é. E nós vivemos hoje uma cultura em que o evangélico é assim também. Eu já ouvi falar até mesmo, que nem eu comentei antes, que pessoas que não são cristãs são mais honestas que cristãos. E isso dói no coração. Isso é triste. Infelizmente, a gente escuta falar que tem pessoas que pagam suas contas, assumem seus compromissos. Eu conheço gente que ajuda em ONG, e vocês sabem que ONG a pessoa não ganha nada, A pessoa que faz trabalho voluntário, a única coisa que vai contar é no currículo dela, talvez, para ajudar alguma coisa. Para dizer, olha, essa pessoa faz trabalho voluntário, Mas eu conheço pessoas que elas ajudam em ONGs e são comprometidas, elas vestem a camisa. Mas eu também conheço pessoas de muitas igrejas que, só frequentam a igreja no domingo, não falam de Jesus para ninguém, vivem uma vida em que só as pessoas da igreja sabem que elas são cristãs, sabe? Já conheceram alguém assim? E isso também, esse exemplo de pessoas que a gente vê ao nosso redor, que talvez são exemplos para nós, em vez de nós sermos exemplos para essas pessoas, eu vejo na Bíblia. E isso também tem escrito na Bíblia. Aconteceu. Deus usou um grupo de pessoas para mostrar para os israelitas que eles não obedeciam. Aquele grupo de pessoas era obediente. Os israelitas? Não. Querem ver? Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler aqui uma historinha sobre um grupo, um povo, chamado de Recabitas. Não sei se vocês já ouviram falar. Jeremias, capítulo 35. Os Recabitas, eles eram um grupo puritano. Era uma família, vamos dizer assim. Eles viviam de uma forma nômade, Vocês vão perceber que aqui no texto vocês vão perceber que esse grupo ele se originou em Jonadab, filho de Recabe, e por isso que se chama Recabitas. De onde é que vem esses Recabitas? Eles são descendentes do sogro de Moisés. Então lá na linhagem lá atrás, eles vêm lá do sogro de Moisés. Então essa galera aqui, eles não eram israelitas. Eles estavam em Israel fugidos, mas eles não eram israelitas. Certo? Eles eram estrangeiros, vamos dizer assim. Então o que diz aí? Jeremias capítulo 35, do versículo 1 em diante. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor, e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida.
Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu. Mas esse povo não me obedece. O que aconteceu aqui? Jeremias era um profeta e Deus chega para Jeremias e diz: chama a galera lá dos Recabitas. Eles estavam em Jerusalém. Era um povo nômade. Não era a terra deles ali. E diz: chama eles e oferece vinho para eles. E aí Jeremias ele não chamou só o líder dos Recabitas ou algumas pessoas, os mais importantes. Ele chamou todo mundo. Todo mundo foi lá no templo para saber o que Jeremias queria falar para eles. E Jeremias ofereceu vinho. O que eles disseram? Nós não vamos tomar. Não vamos tomar vinho? E por quê? Porque o nosso antepassado disse: não tomem vinho. O Jonadab, será que ele estava ali com eles? Eu acho que não, né? Jonadab já tinha morrido. Será que se eles tomassem, se Jonadab ia ficar sabendo? Não, né? Mas Jonadab disse: não bebam vinho. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Quantas vezes a gente, usando esse exemplo, né? Quantas vezes a gente está com outras pessoas que não são cristãs e a gente se deixa levar, né? Já pensou se os recabitas tivessem se deixado levar? Eles tinham quebrado o voto deles. O voto de não beber vinho. Se eles tivessem ficado em uma terra, eles tinham quebrado o voto de serem nômades, de viver em tendas. Quantas vezes a gente está no meio de algumas pessoas e a gente tem algum valor, né? Não vou fazer tal coisa. E a gente faz, a gente segue o fluxo. Quer um exemplo bem simples? Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas pensa, quem aqui trabalha e tem um chefe? Alguns são empresários aqui, né? São o próprio chefe. Mas quem tem chefe, quantas vezes o chefe já pediu assim, toca o telefone para falar com o chefe? E o chefe diz que eu não estou. Eu não quero falar com essa pessoa, diz que eu não estou. Vocês falaram o quê? Vocês falaram que ele não estava? Se vocês falaram que ele não estava, vocês beberam vinho aqui junto com o pessoal dos Recabitas. Vocês foram os caras que beberam vinho. O que Deus diz para a gente não fazer? Não mentir. Se a gente mente, a gente está quebrando um voto. Quando é que a gente fez esse voto? Já vou chegar lá. Mas esse é um exemplo bem simples, bem bobo. Mas é um pecado. Né? Sabe o que o nosso chefe vai pensar quando a gente diz que a gente não... Quando ele diz que eu não estou e a gente realmente diz ele não está, sendo que ele está na nossa frente, assim? Sabe o que ele vai pensar? Esse cara aí mente. Se eu precisar que ele mentir para mim, ele vai mentir. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Parece que as pessoas não percebem isso. Mas elas percebem. É testemunho. Eu uso esse exemplo porque eu posso dizer, e não querendo me orgulhar disso, mas desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje há quase 10 anos, o meu chefe disse que eu não estou, porque ele realmente estava ocupado. Ele não queria falar com a pessoa. Ele estava ocupado e ele não conseguia atender. Disse que eu não estou. Sabe o que eu disse? Eu disse, ele não tem como te atender agora. Que é total verdade. Ele não tinha como atender ele agora. E sabe o que isso aconteceu? Aconteceu que eu tenho 2 chefes, né? São 2 sócios. Um dos meus sócios, ele diz, cara, o Eduardo, ele não mente. Né? Qualquer coisa que ele vai falar, realmente é verdade, porque ele não mente. É testemunho. Então a gente começa, através do nosso testemunho, as pessoas ao nosso redor elas vão perceber.
Opa, o que está acontecendo aí? E se a gente olha um pouco antes ali que a gente leu em Mateus, sobre os juramentos, o que a gente vai ver que Jesus fala para aquele povo que estava assistindo lá o discurso dele, assistindo o sermão dele, que a gente vai ver? Sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Mas voltando aqui aos recabitas, então, o que Deus fez aqui? O que Deus nos mostra? Além de que a gente tem que cumprir o nosso voto, claro, né? Obedecer. A gente percebe, no fim, que ele diz: os descendentes de Jonadab cumprem a ordem do seu antepassado, mas esse povo não me obedece. O que Deus está fazendo aqui, usando Jeremias como sua voz? Ele está dizendo, está vendo esse povo aí, que não é o meu povo escolhido, que não é israelita, que não é o povo que eu escolhi para habitar na Terra Santa, que o povo que eu escolhi para salvar, o povo que eu escolhi para ser o meu povo, vocês estão vendo essa galerinha aí? Eles obedecem, e vocês não. Deus está usando pessoas, vamos usar agora a nossa cultura, que não são cristãs, como exemplo para os cristãos. A gente não vê isso no nosso dia a dia? A gente não pode generalizar, claro, né? Cristão não é sinônimo de santo, né? O cristão vai pecar, não vai? As outras pessoas que estão lá fora, que não são cristãs, também são. Mas muitas vezes Deus usa pessoas que estão ao nosso redor para que a gente possa se ligar naquela fortaleza que a gente tem. Olha só essa pessoa ali, ó. Você tem problema com mentira? Essa pessoa não mente. Então vamos lá, né? Se ele consegue, tu que tem o Espírito Santo, consegue também. Melhor ainda que aquela pessoa. Se essa pessoa consegue pagar as contas dela e ser fiel com o Espírito Santo, tu vai conseguir também. A não ser que a gente não esteja ouvindo o Espírito Santo. Então, como é difícil a gente aceitar isso, né? A gente vê outras pessoas sendo exemplo naquilo que nós, cristãos, deveríamos ser exemplos. É muito difícil. Os israelitas não cumpriam o compromisso, Deus usou outro povo que cumpria o compromisso com o seu antepassado. Não? Nós somos responsáveis pelo que é nosso. Então nós precisamos cumprir. Será que a gente cumpre tudo que a gente promete para as pessoas que estão à nossa volta? Será que a gente cumpre tudo? Será que a gente mantém a nossa palavra? A gente precisa lembrar que diariamente, a todo momento, a gente leva junto conosco o nome de Deus. Tudo que a gente faz, as pessoas ao nosso redor estão olhando. Aqui na Aliança nós temos o modelo, vamos dizer assim, de evangelismo relacional. Nós nos relacionamos com as pessoas para que as pessoas percebam a mudança na nossa vida para então apresentar o evangelho. Como que a gente vai fazer que a pessoa perceba a mudança na nossa vida se não existir uma mudança? A pessoa vai ver, eu não quero ir na igreja desse cara aí, tudo mentiroso. Eu não quero ir na igreja desse cara aí, olha só, ele enche a cara aí, faz um monte de besteira, ainda sai dirigindo depois. Vocês são cristãos isso aí? Pensava que cristão era tudo certinho. Mais uma vez, claro, a gente não vai ser perfeito, mas que testemunho que a gente tem dado? A gente tem tentado realmente fazer a diferença na vida das pessoas? E em virtude de tudo isso, na minha opinião, o maior compromisso que a gente tem como cristão, que a gente assume, e a gente precisa diariamente buscar cumprir esse compromisso que a gente fez, é o da conversão. Lembra que eu falei que a gente ia chegar lá, que eu comentei antes? Como a gente viu lá em Deuteronômio 23, 23. Faça tudo para cumprir o que seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor e ao seu Deus. Qual que é um dos passos do abismo ligado? Não é confessar? A gente tem lá os passinhos, o arrepender-se e tal, mas um dos passos é confessar com a nossa própria boca. Porque a gente crê que um dos versículos base é que a gente deve confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Então, se a gente confessa que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós estamos assumindo um compromisso com Deus, dizendo assim: Deus, a partir de agora, Jesus é meu Senhor. Sabe o que significa Jesus é meu Senhor? Significa que eu sou um servo de Deus a partir de agora. Significa que tudo o que eu fizer vai ser da vontade de Deus. A minha vontade não tem mais importância, vamos dizer assim. Agora eu vou buscar tudo o que for para glorificar a Deus. Agora eu vou fazer apenas a vontade de Deus. Esse é o voto que a gente faz na nossa conversão. Esse é o voto que a gente faz quando a gente se batiza. A gente declara publicamente. A gente, para todas as pessoas, olha, eu disse em um momento da minha vida que Jesus é meu Senhor e Salvador. E eu quero tornar isso público para todos vocês,
porque eu quero mudar a minha vida, eu quero viver assim. Como a gente tem cumprido esse compromisso com Deus? Se a gente se comprometeu, a gente tem que cumprir. Será que a gente tem feito isso? Ou a gente tem jurado falsamente? E aqui não é para qualquer pessoa, não. Aqui é com Deus. Aqui é com Jesus. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos começar a analisar o que a gente tem feito, o que a gente tem falado por aí, o que a gente tem demonstrado. Muitas vezes a gente não precisa nem falar. As nossas atitudes demonstram mais do que palavras, né? Então, que seja o nosso sim, um sim, o nosso não, um não. Se eu não posso ajudar fulano de tal, não tenho que ter vergonha de dizer, eu não tenho como, já tenho compromisso. Não posso te ajudar. Gostaria muito de te ajudar, mas não vão conseguir ajudar. A gente tem que ser firme na nossa palavra. E se eu disser, eu vou te ajudar, então eu tenho que ajudar. Existe uma grande diferença entre a gente dizer assim, olha, pode contar comigo que eu vou lá te ajudar a limpar a tua casa antes do grupo célula. Existe uma grande diferença entre eu não ir, né? E eu chegar e ligar para a pessoa, acho que eu vou me atrasar, eu furei o pneu aqui, vou me atrasar, não vou conseguir te ajudar, infelizmente, eu vou tentar fazer o mais rápido possível para chegar. Mas não deu, né? Acidentes, imprevistos vão ocorrer. Mas é bem diferente de eu nem ir e ficar em casa assistindo TV para não ter que ajudar. É bem diferente de, por exemplo, muitas pessoas faltam a celebração para assistir jogo. Sabe? Eu acho isso cúmulo. Cadê o compromisso que a gente tem uns com os outros? Cadê o compromisso que a gente tem com a igreja? Cadê o compromisso que a gente tem com Deus? Mas é um entretenimento? Sim, não tem problema nenhum com entretenimento. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de ver séries e tal, não tem problema nenhum. Mas a gente se reúne aqui uma vez por semana. O que é mais importante para mim? A celebração, adorar a Deus, aprender a palavra e ter comunhão com os meus irmãos? Ou ficar em casa, sentado no sofá, assistindo um jogo que eu não vou ganhar nada com aquilo? E pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer compromisso. Qualquer coisa. Qualquer outra desculpa, vamos dizer assim. Qual que é o nosso compromisso? O que está em primeiro lugar? Deus ou eu? As minhas vontades. Eu não consegui ler a Bíblia hoje, porque sabe como é que é e tal. Não deu tempo, né? Viu 17 episódios de uma série na Netflix o dia inteiro, não fez nada. Mas não teve tempo para ler a Bíblia. Aí não tem tempo mesmo, né? O mais importante é o quê? Eu me coloco nisso. Eu assisto muita série mesmo. Eu gasto muito tempo com isso. Por isso que a gente tem que buscar ser confiável. A gente precisa ser responsável, ter compromisso. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar e lembrar que a nossa palavra, a partir do momento que a gente se converte, não é mais a nossa palavra. É a palavra de Deus. No sentido que a gente está testemunhando o Evangelho. A gente está testemunhando o Espírito Santo que vive em nós. E a gente, acima de tudo, precisamos perseguir, então, a busca pela santidade. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e o próximo. Precisamos amar o próximo. Nós precisamos mais de amor. Nós passamos por um ano que a gente teve digamos assim, muitos pontos negativos. Não só a crise, mas a gente teve muitas pessoas que morreram, tivemos muitas tragédias. E esse ano, se a gente não se unir, se a gente não amar as pessoas que estão ao nosso redor, não vai melhorar. Se a gente não buscar o bem do próximo antes do nosso bem, não vai melhorar. Então que a gente possa buscar isso em nossas vidas. Porque é esse o caminho para a gente ser semelhante a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, Senhor. E assim como a Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor, nos guie para que diariamente a gente possa vencer as nossas vontades, que a gente possa vencer as nossas fortalezas, que cada dia a gente possa negar a si mesmo, a gente possa carregar a nossa cruz e te seguir, Deus. A gente sabe que a gente é falho. Dói no nosso coração a gente ter que ouvir que muitas vezes a gente não cumpre com aquilo que a gente se comprometeu quando a gente começou a te seguir, Deus. Dói no nosso coração ver que muitas pessoas que estão ao nosso redor, que não te seguem, Deus, às vezes em alguns pontos que são as nossas fortalezas, é tão fácil para elas não errar naquilo, Deus. E nós, com o Teu Espírito Santo, muitas vezes a gente prefere continuar na fortaleza. Por isso, Deus nos ajude
Nos ajude porque a gente sabe que, se depender da gente, a gente vai continuar igual. A gente precisa, Deus, da tua ajuda, do teu Espírito Santo agindo nos nossos corações. E que a gente possa realmente fazer uma revolução nesse mundo. A gente possa, através do nosso testemunho, mostrar quem é o verdadeiro Deus. Quem é aquele que morreu em uma cruz para nos salvar. E quais são essas boas novas, tão grandiosas, que podem perdoar os nossos pecados. Te pedimos por isso, Deus. Nos guie, nos oriente, nos una, para que a gente possa crescer em maturidade e ser semelhante a Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.